E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou colocar no canal do YouTube. Se possível, eu vou continuar gerando conteúdo lá, eu vou reativar o canal que eu já tinha. O primeiro vídeo dessa série precisava ser BDO porque julgar o que é como é. E vamos falar um pouco, né? Se você está pensando em começar esse jogo, se você não joga ainda, na verdade esse vídeo é para você, por que é que você investiria tempo, por que é que você investiria talvez dinheiro neste jogo? Bom, primeiro, eu acho muito engraçado, né? Como funcionam as coisas na vida real e como funcionam as coisas no mundo de nós gamers. Você já reparou? Eu vou dar um exemplo. Duas pessoas se encontram no meio da rua e perguntam que esporte que você gosta? Ah, eu gosto de basquete. E você? Ah, eu gosto de futebol. Ah, por que você gosta de basquete? Ah, porque, cara, treinar fundamento e precisão e tomada de decisão rápida influencia muito. É o que eu gosto, eu sempre joguei. E aí o outro, e você? Por que você gosta de futebol? Ah, cara, futebol de salão é sensacional, habilidade, aqueles passinhos ali. Pra mim também, eu treino desde pequeno. Pô, bacana, bacana. Que arte marcial você pratica? Jiu-jitsu, mano, é a melhor de todas. E você, karatê? Puta, bacana, velho. Por que você gosta de jiu-jitsu? Ah, não, explosão de energia, controle e tal. E você, karatê? As pessoas, elas dão os motivos dela. E o cara que faz jiu-jitsu, ele pode não achar graça em ficar dando soco no ar. O cara que faz karatê, ele pode não achar graça em ficar rolando no chão, agarrado com outra pessoa do mesmo sexo. Percebe que, assim, as pessoas, elas têm os motivos de gostarem ou não gostarem, mas elas respeitam o gosto um do outro. E você já reparou como é diferente entre nós, gamers? Você já viu a comunidade da Steam, como que é? É complicado, cara. Tipo, as pessoas não conseguem ter respeito pelos motivos pelos quais as pessoas decidem jogar e gostam de um determinado jogo. Elas têm que estar certas, porque elas têm que provar que determinado jogo é uma bosta e que o jogo que elas escolheram é melhor. Isso é patético. Agora, eu vou dar um único bom motivo para você jogar BDO. Um só. É que quando você vai na comunidade do BDO, tem várias comunidades de BDO no Facebook. E quando você vai lá e fala, por favor, eu tô precisando de opiniões de diferentes pessoas a respeito do porquê elas jogam, elas listam uma série de motivos. Se você tiver paciência e quiser, depois vai pausando o vídeo e vai vendo a opinião de todas as pessoas. Elas dão diferentes opiniões a respeito do porquê elas gostam do jogo. Aqui tem de tudo, tem até a calcinha aqui. Sim, esses são excelentes motivos. Mas quando você né? Leve em consideração a opinião das pessoas, você tem inúmeros motivos diferentes. Isso significa que o jogo é rico. Por quê? Porque uma sociedade, ela não é feita só de médicos, ela não é feita só de professores. Uma sociedade não é feita de pessoas que levam a vida exatamente da mesma maneira, como se houvesse uma maneira certa de se viver. Isso significa que o BDO, ele emula um pouco, claro, de forma limitada dentro dos conceitos e do objetivo de um jogo MMORPG, ele emula muito bem um mundo real em que você pode escolher de que jeito é que você vai viver a sua vida, o que é que você vai focar, o que é que você vai priorizar. O BDO, ele te dá diferentes caminhos para você se tornar forte, seguir e chegar em algum lugar. E ele te dá a opção, inclusive, de não precisar se tornar forte ou de se tornar forte e não fazer uso dessa força. Você pode muito bem ter um puta num set e não focar em PVP. E você pode focar em PVP e mesmo sem ter conseguido um bom set, ainda fazer muita diferença por ter habilidade. Isso é um fator que eu acho que conta muito na hora de você avaliar um jogo. Eu vou dar. Depois a gente volta para algumas opiniões relevantes ou não. Depois, se você quiser, você volta lá e vai pausando, ou você visita a nossa comunidade de BDO no Facebook. Mas eu vou dar os meus motivos pessoais. E eu espero que você respeite os meus motivos pessoais, porque eles são meus, é o que eu gosto. E não existe o certo, existe aquilo que te agrada. Eu particularmente jogo BDO por, entre outras coisas. Primeiro, o fato de não poder dar spec. Vocês vão associar muito com Diablo e com outros jogos que eu já joguei. Tá? Eu gosto de não poder dar spec no set do amiguinho, porque eu acho que isso é patético. Você tá formando lá uma PT, vamos jogar, vamos jogar. Aí você vai ver e falar, mano, mas você tá noob ainda, dá licença. E aí você quica o cara da PT porque você viu que ele não tá com um set que te agrada. Você não consegue ver contagem de dano do BDO. Então eu acho irritante o quanto
as pessoas, elas... Naturalmente, todo mundo é muito inflado por ego. Então, quando você entra no Discord, no chat de guild, cara, todo mundo... É a graça do MMO, é dizer pra todo mundo que foi que você conseguiu. Mas, cara, uma pessoa entrar no chat e falar assim, puta, eu consegui um set, uma peça tete, eu consegui uma peça boss, ou eu consegui tanto... Isso ainda ok. O que me cansa é ficar, assim, 2 horas com as pessoas no Discord e elas ficarem falando, cara, eu dei 2kk de dano, puta, eu dei 2,5 de dano, eu dei isso, não sei o que de dano. E essa conversa me cansa. Então, eu não gosto, eu particularmente, Fausto, não gosto de ficar vendo dano subindo depois que você dá um golpe. Porque as pessoas focam demais no dano que elas estão dando e elas perdem as pequenas nuances da batalha. O BDO é um jogo extremamente rico no PVP, embora eu não esteja jogando essa parte ainda. O dia que eu for pro PVP, eu vou mergulhar lá e não vou sair de lá nunca mais. É um terceiro estágio do jogo que eu não vejo a hora de chegar e que quando eu chegar eu quero que ele seja muito bem aproveitado. Mas é que eu tô curtindo, eu tô degustando o jogo muito lentamente, eu tô vivendo cada fase dele de forma isolada e tô curtindo muito cada uma dessas fases. Depois eu falo sobre elas. Portanto, quando você for jogar BDO, você vai ver que assim, numa GVG, quando você tem um monte de players contra um monte de players, você tem uma riqueza de detalhes e de movimentos, de cancelamento de animações e de golpes. Cara, eu não queria que tudo isso, toda essa riqueza de detalhes fosse perdido com um monte de número de dano subindo, para que as pessoas perdessem o foco do movimento que elas estão fazendo para ficarem falando, nossa, dei 25 milhões de kk de dano no cara. Não gosto. Então, pelo fato de você não conseguir dar spec, de não ter números de dano, as pessoas elas acabam respeitando os outros players que estão com elas na PT pelo dano percebido por elas. E isso pra mim não tem preço. Né? Então você tá no meio de uma GVG e aí você fala, caraca, o Beterraba tá dando dano pra caralho. Por quê? Porque ele percebeu a barra do player que tá apanhando do Beterraba, o quanto ele tá tomando dano. E isso é muito melhor do que várias horas de discussão sobre a peça que eu dei em spec e eu vi que ele está usando, porque eu acho que isso só empobrece a experiência, mas essa é a minha opinião. Outras coisas que eu adoro nesse jogo é o fato de não poder dar trade. Eu não posso contratar o meu amigo para ficar grindando a semana inteira para depois pegar um item lixo e vender para ele por 200 bilhões de silver. Esse negócio de não poder dar trade, não poder ajudar ninguém. O meu melhor amigo é o meu sócio e o cara tem pouco tempo para jogar. E assim, a gente fica pensando de diferentes formas como é que eu posso ajudar ele no jogo e não tem nada além de eu grindar junto com ele com os meus pets desligados. Assim, não tem muita coisa que eu possa fazer para enriquecer a jogabilidade dele, não dá para ficar ajudando o coleguinha. E queira ou não, quando você pensa em outros jogos, né? Todo mundo fala que o BDO ele é pay to win, mas se você pegar, por exemplo, um jogo como o WoW e o Diablo, ou outros MMOs que eu já joguei, você upa um char em um dia e vai pros spots mais difíceis e você dropa o item pronto e você se equipa muito rápido. Em menos de uma semana você já tá Tá, talvez eu esteja exagerando, né? Mas quem aí nunca tryhardou durante uma semana sendo carregado pelos amiguinhos e ficou top no server? Aqui não dá. Aqui isso exige muito tempo. E se você quiser gastar dinheiro, você vai gastar menos dinheiro, mas ele vai exigir tanto tempo quanto. Eu já falei de múltiplos focos possíveis. Cara, você não precisa fazer life skill se você não quiser, mas se você decidir fazer, você pode escolher uma única life skill e se aprofundar muito dentro dela, e dentro dela você vai encontrar uma riqueza incomensurável. Gosto de usar a palavra bonita que eu não sei nem o que é. Não dá nem pra medir o tamanho da riqueza de detalhes das profissões que você consegue encontrar nesse jogo. Isso eu acho sensacional. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô atravessando o mapa aqui para mostrar para vocês os diferentes cenários. A gente saiu do deserto, a gente tá passando por Calphion, e você tem um jogo de mundo aberto sem load. Sabe aquele load quando você chega no final do mapa e aí carrega outro mapa? Aqui não tem. Você vai mudando de cenário, você vai mudando a paisagem. Gente, eu tô com o gráfico reduzido aqui porque eu tô gravando vídeo. Então, assim, eu tô com o navegador aberto, eu tô com o Skype aberto, eu tô com esse programa e o jogo. Eu tô com esse programa de gravar o vídeo e o jogo. Então, eu baixei a resolução e o jogo continua lindo. E quando eu jogo isso daqui no máximo, eu fico absurdamente fascinado porque o jogo é bonito. Nesse lance de múltiplos focos possíveis, cara, eu tenho amiga de um amigo meu, ela joga com a paleta Merv ativada 100% do tempo e sem pacote econômico.
Pare pra pensar isso. Ah, Fausto tá dizendo que toda mulher é fútil. Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo a riqueza de focos possíveis que esse jogo te oferece. Ela gosta de customizar o char dela e ela faz isso o tempo inteiro. E todos os dias ela tá com uma aparência diferente. E nem por isso ela deixa de participar das quests e deixa de bater bem e deixa de estar upada. Mas ela encontra valor numa coisa que pra mim eu cago. Tipo, e isso não é. Aí pode vir uma pessoa ignorante e falar: você não joga o que o jogo, o que você não faz o que é pra fazer no jogo. Aí, é justamente aí é que tá a riqueza. Aqui você decide onde é que você vai focar. Eu acho que essa profundidade de life skills é uma coisa espetacular. E outra coisa, e eu preciso terminar porque agora eu vou trabalhar, então obrigatoriamente esse vídeo tem que ser curto. Eu acho que o número de fatores que vão definir quem é que vai controlar o território é muito rico. Esse jogo, o BDO, ele é um MMORPG focado em controle de território, seja território castelo, seja território node, ou seja território spot, onde você vai grindar. É um MMO focado em controle de território. E aquilo que vai fazer você controlar o território depende de múltiplos fatores. Depende de gear, depende de dedo. Um cara que joga bem, ele dá pau em quem tem mais equipamento. Depende do conhecimento do spot. Um cara que conhece o spot, ele consegue dar outfarm num player que está muito mais equipado e que luta melhor do que ele. Simplesmente porque ele sabe onde ele tem que estar a cada momento e ele vê a movimentação do cara que chegou para tentar roubar o spot dele e ele se adianta e você pode ficar lá na mina abandonada rodando que nem um tonto e não conseguir matar nenhum mini-boss porque o cara ele mata o mini-boss exatamente no momento em que ele dá o respawn porque ele conhece muito bem, porque ele já passou muito tempo lá. Isso é de uma riqueza absurda, além de você poder controlar além de você poder conquistar território com controle e gerenciamento de karma. Isso eu acho fantástico. Poder dar PK sem que o outro aceite e usar o karma para controlar a forma como controlar o território, eu acho uma coisa rica, que gera muito debate, que gera muita discussão, mas eu ainda vou entrar nesse tema num vídeo posterior. Diante de todos os meus motivos, eu quero que você fique com aquele primeiro que eu te dei. Quando você pergunta para os jogadores por que é que eles jogam BDO, cada um deles te dá um motivo diferente. Mesmo que seja a falta de coisa melhor. E o jogador que me diz que ele odeia BDO e que ele não joga, por falta de coisa melhor, ele me deixa mais feliz ainda de ter escolhido. Porque eu não estou procurando nenhum jogo melhor que BDO, mas tem gente que tá e não está encontrando. Se isso não é motivo suficiente, sinceramente, eu não sei o que é. Espero que o vídeo tenha sido útil. E seja bem-vindo daqui umas 2 semanas à playlist que eu vou lançar no meu canal. Grande abraço.